Pessoal, sou o professor Rodrigo, docente de agroindústria no IFAL Campus Piranhas, e vou apresentar os principais pontos do trabalho intitulado Estudo sobre a influência da temperatura no armazenamento da polpa roxa de pitaia liofilizada. Então, a pitaia é uma cactácea frutífera que vem sendo bastante cultivada, comercializada e estudada no âmbito acadêmico. Então, nosso objetivo foi avaliar a estabilidade do pó dessa polpa de pitaia durante o armazenamento em embalagens laminadas em condições controladas de temperatura, 30 e 40 graus, e umidade relativa do ar de 83%. Nosso primeiro ponto foi o processamento dos frutos, para a obtenção da polpa, na extração dessa polpa com a remoção das sementes por meio de prensa hidráulica. Em seguida, a essa polpa foi adicionada uma concentração de 25% de maltodextrina para compor a formulação, que foi congelada a pelo menos menos 20 graus por 48 horas e em seguida liofilizada a temperatura de menos 56 graus pelo mesmo período de 48 horas. Então, terminado esse processo de liofilização para a obtenção dos pós, realizamos a maceração desse produto liofilizado por meio de amorfarize e pistilo, e os pós foram armazenados, sendo submetidos ao teste acelerado de vida de prateleira nas condições citadas aqui no objetivo do trabalho. Para avaliar esse armazenamento, foram determinados os seguintes parâmetros: o teor de água, a atividade de água, a acidez, a solubilidade, as betalaínas, que se compõem de dois pigmentos, as betacianinas e as betaxantinas, e os parâmetros instrumentais de cor L, A e B, sendo aplicada uma estatística por meio de um experimento fatorial, comparando aí as duas temperaturas pelos tempos de armazenamento, que foram analisados em intervalos de 10 em 10 dias, no tempo inicial, no tempo zero, e a cada intervalo de 10 dias, totalizando 60 dias de armazenamento. Nos resultados, de uma forma geral, vou fazer já em comparação com as conclusões, depois não temos muito tempo para aprofundar esses resultados, né? Então, verificamos efeito significativo dos fatores que foram aqui avaliados, né, a temperatura e o tempo de armazenamento, para todos os parâmetros que foram avaliados aqui nas análises que foram destacadas na metodologia. Né? Então, tivemos aí variações do teor de água, da atividade de água, da acidez, e eu destaco aqui principalmente a variação que ocorreu na questão de redução das betalaínas, que são as betacianinas e as betaxantinas em miligramas por gramas. Então, aqui vocês conseguem visualizar a concentração inicial no tempo zero, e aqui foi a redução que ocorreu, né? Na temperatura de 30 graus ao final dos 60 dias para betacianinas e para betaxantinas. E aqui a redução ao final de 60 dias na temperatura de 40 graus para betacianinas e para betaxantinas. Né? Então, observamos que houve uma redução, mas ainda temos uma concentração significativa desses pigmentos, desses compostos bioativos. Então, como conclusões, nós temos que a temperatura de 30 graus, ela melhor preservou, né, os parâmetros avaliados, principalmente porque ela apresentou o quê? O menor teor, o menor valor médio de teor de água e de atividade de água, e as maiores concentrações das betalaínas. As embalagens, elas não foram eficientes para combater a absorção de água, e isso influenciou o aumento da atividade de água, mas esse aumento não ultrapassou o nível de segurança de 0,6. Né? Então, como ficou abaixo de 0,6, nós temos aí uma segurança que é garantida. Por quê? Pela não proliferação dos micro-organismos e o desenvolvimento de reações, né? Já que elas não acontecem nessa faixa de atividade de água. E aí nós temos, no final de tudo, o quê? Que esse pó de pitaia, liofilizado, ele apresenta um potencial tecnológico de utilização pela indústria como ingrediente na formulação de diversos outros produtos alimentícios, né?
Então, os agradecimentos, nós temos a Universidade Federal de Campina Grande, pela estrutura da realização da pesquisa, ao CNPq pela bolsa concedida, né, pois foi parte do trabalho do mestrado que fiz, né, na instituição, e ao IFAO Campus Piranhas pela liberação e incentivo na participação do sexto equital. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento maior com relação aos resultados, vocês podem estar me enviando um e-mail, né, rodrigo.moura@ifal.edu.br, e eu posso esclarecer melhor e aprofundar os demais resultados do trabalho. Agradeço pela atenção.